Bom, nós da Quick Filler estamos fazendo aí uma toada de aulas, estamos trazendo temas que interessam a todos nós, peritos e calculistas, e esse tema de hoje não é nem um pouco diferente dos outros no tamanho da importância. Talvez ele seja um pouco mais profundo, tenha um pouco mais de importância na medida que é um assunto pouco falado, então entendo eu que vale muito a pena a gente estudar o tema. E estamos aí hoje com a oportunidade de estar aí com um titã da perícia, um cara que sabe muito. Então, eu espero que vocês aproveitem esse momento. Ele vai fazer a apresentação, logo depois a gente abre o tempo para vocês trocarem ideia, fazerem pergunta, debaterem o assunto. Não deixem essa oportunidade passar. Agora é o momento de aproveitar que a gente já está aqui mesmo e fazer todas as perguntas e trocar todas as ideias que a gente puder em relação ao tema. Então, a gente tem aqui com a gente hoje o Alexandre Xavier Marinho. Possui 35 anos de experiência em cálculo judicial, atua como gestor em escritório de perícia contábil com nomeação em vários TRTs. Nos últimos 11 anos, atuou como assistente em cálculo de expressiva banca de advogados na defesa de empregados da Caixa Econômica Federal e FUNCEF, analisando e realizando cálculos de diferença de complementação de aposentadoria, reserva matemática, benefício saudado, CTVA, e outras verbas complexas. Atuou como assistente de perícia em escritório de perícia voltado à assessoria empresarial e também em escritório de perícia voltado à assessoria de empregados dos sindicatos de trabalhadores. Então, assim, a apresentação dele continua, tem mais coisas a serem faladas, mas em resumo é isso. Vamos aproveitar a oportunidade de estar com alguém aí tão bom e tão conhecedor do que fala. Por uma questão técnica, ele tá com o nome de João Lara Rodrigues, tá bom? Ele tá conectado por uma conta que não é a dele, por uma questão técnica. Então, agora eu vou passar a palavra para ele e agradeço a atenção de todos vocês, agradeço a presença e Alexandre, fica à vontade. Muito boa noite a todos. Eu gostaria de iniciar agradecendo a Quick Filler, né, na pessoa da sua CEO, a Márcia Prado, né, pelo convite, pela oportunidade. Também gostaria de agradecer ao Gustavo, né, da equipe da Quick Filler, né, que me atendeu de forma muito eficiente, muito prestativa. Agradecimentos também ao Isaac Almeida, profissional de comunicação social, que fez a arte da nossa apresentação, e, finalmente, ao João Batista Lara Rodrigues, né, meu parceiro de perícia contábil, de onde está sendo feita essa transmissão aqui de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Muito boa noite, espero que seja produtivo o nosso encontro. Eu vou compartilhar o nosso material aqui, iniciar compartilhando o nosso material da apresentação, né, Márcia? Aí. Então, vamos dar seguimento aqui na apresentação, passamos já pelos agradecimentos. Eu queria dizer que o nosso encontro de hoje, ele não tem a intenção ou pretensão de causar polêmica nem gerar insegurança. Muito embora eu entenda que seja um assunto absurdamente abrangente, sensível e crucial para o desenvolvimento de qualquer profissional que atua com cálculo judicial, né? Então, abordar erro material de cálculo ou simplesmente o erro de cálculo é muito importante, principalmente diante da questão histórica da responsabilidade civil, né? Na atualidade, o que se percebe a olhos vistos, né, nas redes sociais e com a implementação das IAs, a implementação do próprio PJE-Cal,
cada vez mais profissionais têm se lançado no mercado de cálculo trabalhista. A gente tem aí uma gama de profissionais entre advogados, peritos contadores, economistas, administradores e calculistas no rol que eu me insiro, né? Aí a gente tem uma gama de ofertas, né, de como ganhar dinheiro, dinheiro fácil, né? E o que não se fala é no erro, né, na questão do erro material, né? É um mercado muito rico. Acredito que há espaço para todo mundo, mas também acredito que só vão prevalecer nesse mercado profissionais lidam com ética, transparência e busca constante por resultado. Alexandre, só um minuto que está dando retorno. Eu não sei se você está com o retorno ligado aí, está dando interferência na transmissão. Não sei se o seu alto-falante ou se algum outro computador. Não temos computador aqui, não. Ok, deixa eu só ver aqui, então. Pronto. Não. Não, resolvido não. Acho que agora melhorou. Agora melhorou, né? Tá. Isso. Então, Pode falar. não é difícil da gente imaginar que qualquer profissional que atue com cálculos trabalhistas, em algum momento da sua vida profissional, e queria nesses últimos 35 anos de experiência aí em cálculo de liquidação, eu iniciei trabalhando com laudo escrito à mão, acreditem. A gente fazia um esboço totalmente à mão para depois ser digitado, né? Aliás, datilografado. a gente datilografava um laudo inteiro, 20, 30, 50 páginas, né? E o que isso dava para a gente, né? Ele te dava maior entendimento do processo, né? Esse processo todo de escrever à mão, mapear todo o processo, tratar das questões ali que envolviam cada processo, te davam muito conhecimento do processo, porque te obrigavam a ler as decisões, a revisar os documentos, cartões pontos, e nesse aspecto também, né, usávamos máquina de datilografar e calculadora manuais, né? Então, eu usei, tem gente que talvez aqui nem lembre disso, mas eu usava muito Euronext no início da preparação dos laudos, né? Porque a gente pintava ali os erros ali, depois escrevia por cima, até que o trabalho tivesse todo pronto para poder ser datilografado, né? E ainda no final a gente precisava fazer essa revisão. Então, o que eu quero dizer com isso é que naquela época se demorava muito tempo para fazer um laudo, né? E a gente veio evoluindo de lá para cá, né? Passamos aí por... Isso foi em 1990, mais ou menos. Em 1991, 92, a gente já passou a trabalhar com o PC 286, 386, e essa evolução ela vem trazendo uma facilidade de produção até chegar ao momento atual, né, com a implementação das IAs, né, e como eu falava já com a Márcia, a própria implementação do PJE Calc trouxe muitos profissionais aí para trabalhar com cálculo de liquidação, né? E o que não se fala na prática é sobre a questão do erro material, né? Da necessidade de conferir as contas, né? E como que cada profissional lida com o erro material, né? Que é uma falha objetiva, verificável na quantificação da prova, né? E aí a gente tem ali vários exemplos, né? Soma incorreta, digitação errada, omissão de parcelas ou inclusão de parcelas indevidas, né? O que obrigam todo profissional que trabalha a fazer uma revisão minuciosa das contas de liquidação, né? É claro que nem todo mundo trabalha dessa forma, né?
Hoje em dia, pela rapidez, pelo prazo curto que a gente normalmente trabalha, e aí eu falo também que cada escritório trabalha de uma forma, né? Os escritórios de perícia contábil, por exemplo, né, pela quantidade, fazem uma revisão geral dos seus laudos, né? Mas não é aquilo ideal ainda, né? Até pela quantidade e pelo próprio o prazo curto que se tem para cumprir as exigências da Justiça do Trabalho, né? O último escritório que eu trabalhei prestou assessoria para todos os TRTs praticamente do território brasileiro, né? E cada um com uma sistemática diferente, cada um com uma exigência diferente, jurisprudência diferente. Então, vocês imaginem que um escritório de perícia ele tem que ter todo um cuidado, né, na elaboração dos seus laudos, principalmente com quem ele está trabalhando, né? Não é simplesmente um copia e cola, como tu pode aproveitar em determinadas situações, né? O fato é que isso se diferencia do trabalho de quem presta assessoria para advogado de reclamante, advogado de reclamada, ou diretamente para uma dessas partes, né? E aí a questão que a gente aborda é como tu tratar o erro material, né? Não é a mesma situação para cliente, né? Se eu trabalho para um reclamante, né, o meu compromisso é com o reclamante. O meu compromisso com a verdade, o meu compromisso ético é com o reclamante. Então, qualquer erro que exista na conta, se eu estou analisando uma conta da empresa ou estou analisando uma conta do perito, eu tenho que comunicar o reclamante. E se eu estou trabalhando para reclamado, eu vou usar do mesmo procedimento. Agora, se eu estou trabalhando para o advogado, vejam bem, eu vou expor para o advogado essa situação e cabe ao advogado reproduzir esse tema para a empresa, né, ou para o seu cliente reclamante, né, ou omitir, né, os fatos, que isso aí já aconteceu comigo, né. Eu passei, olha, nós cometemos um erro, e aí eu estou falando, enquanto profissional, que tu detecta que cometeu um erro de cálculo. E é possível, você não pega um processo só para analisar o erro dos outros, né? Porque quando tu elabora uma conta, tu pode cometer um erro e verificar esse erro somente depois do que cometeu, ou seja, o laudo já está lá, já está nos autos, as partes já estão falando sobre ele, e pior, em alguns casos esse laudo pode até ser homologado, né? E aí é o questionamento, o que fazer nesses momentos, né? Eu trouxe alguns exemplos práticos, né, para a gente tratar, para vocês tentarem enxergar como é que se comporta cada profissional de cálculos quando se depara com erro material de cálculo, né? Então, nós vamos falar aqui de alguns exemplos. O primeiro caso que eu lembro da minha vida profissional foi um erro verificado após a homologação da conta elaborada por perito do juízo, elaborando, assessorando um advogado de reclamante, né? Isso é bem curioso, essa questão. O advogado do reclamante pediu a verificação da homologação de uma conta, né, elaborada por perito do juízo, porque o reclamante entendia que aquele valor não estava correto, né? E o advogado disse, não, mas você ganhou o que você pediu ali, horas extras, diferença de horas extras, né? E aí o reclamante insistiu com ele e ele acabou me contratando e me repassando todas essas informações, né? Era um cálculo de 5 anos, né? E após analisar todas as decisões, os cálculos homologados, compensar todos os autos, enfim, eu detectei que nos primeiros 1 ano e 8 meses desse cálculo,
trazia uma diferença de 20 horas extras em média. E após esse período, até o final dos 5 anos, essa quantidade de horas extras caiu para 6, 7, 8 horas extras em média, né? E não tinha explicação. Normalmente, quando a gente enxerga uma conta, a coluna da quantidade de horas extras, né, que é uma forma de fazer uma varredura, né, claro, você vai verificar lá a base de cálculo das horas extras, se mudou, se não mudou, se tem algum erro material ali. Mas o curioso é que isso tudo estava correto, exceto essa quantidade de horas extras. Aí o que tu imagina, né? Quando há uma queda brusca, bom, esse camarada ele mudou de atividade, né? Mudou de função e está fazendo menos horas extras. E não encontrava outro erro para justificar o que o reclamante estava reclamando. Olha, caiu, vamos ver o que é. Aí, analisando o cartão ponto, se tratavam de 2 cartões ponto diferentes, de homônimos, né? Eram 2 reclamantes, né? Eu até pedi para o advogado se eu poderia citar essa situação aqui. Ele disse: eu não prefiro expor ali o cliente, expor o processo. Enfim, ele não me autorizou a trazer os dados e todos os exemplos que eu estou citando aqui são exemplos de situações que eu vivenciei e vou procurar não preservar, nesse momento, pelo menos, vou procurar preservar ali as informações ali sobre o número do processo, o nome das partes. Mas esse caso em específico, ele trazia 2 João, um era João de Deus da Silva e o outro era João da Silva, era outra facção, né? E aí o que acontece? O primeiro, né, ele tinha essa quantidade de 20 horas extras e o outro caía a quantidade de horas extras, né? E onde é que estava o erro, né? Estava exatamente no nome deles, né? Porque o código ali da FRE que constava no cartão ponto era diferente. Isso me chamou a atenção. Eu liguei para o perito, né? E pedi para ele que fizesse essa verificação. Ele analisou os autos, não encontrou, exceto essa diferença no nome do reclamante, mas ele ligou para a empresa e pediu. 2 meses depois veio a resposta, né? E a gente conseguiu fazer uma impugnação com isso. O perito, segundo ele, né, ele teria um contato com o juiz, ia fazer esse contato com o juiz. Nós fizemos a manifestação e o reclamante conseguiu o resultado que ele esperava, né? Ou seja, a gente conseguiu reverter aquele erro material nesse caso, né? Então, vejam vocês a importância ali da conferência da conta de liquidação, né? Porque é um erro que poderia passar por qualquer um, né? E não sei, aí depois a gente vai consultar a Márcia Prado, né? Se a IA poderia detectar esse erro, né? Do número da FRE, do cartão ali, que eram cartões antigos, borrados, né? E a única diferença que tinha era essa questão do nome, não tinha o de Deus lá na nomenclatura do segundo cartão ponto, né? Foi por detalhe que esse erro foi encontrado, né? E a gente conseguiu reverter uma conta que já havia sido homologada, tá? Então, é uma questão interessante, né? Que eu tomei para abordar aqui, porque exatamente hoje a gente vê essa facilidade de informação dos cursos que estão aí na internet aí prometendo um trabalho milagroso aí para quem quer trabalhar com perícia, né? Remuneração atrativa, 5 mil, 10 mil, 50 mil, 100 mil K trabalhando com perícia, né? E a gente não vê essa questão, né? A gente fala da produtividade, as IAs estão facilitando, a Quick Filler tem um trabalho excelente nessa área, o que não dispensa uma atenção especial do perito, do material que ele fornece, né? E do resultado que ele tem, né? A gente não pode simplesmente lançar isso no PJE Calc, no Excel, e não olhar, não ter essa especial atenção com o resultado, né? Eu vou citar um segundo caso. Temos alguns casos aqui para
para lembrar, que foi um acordo celebrado por um advogado da empresa, né? E eu trabalhava na época como preposto, né? Isso aí foi em 1994, mais ou menos, né? Com a entrada em vigor do RD, né? O advogado formulou uma proposta de pagamento para pagamento futuro, né? Com base na moeda. Ele trabalhava, né? Ele trabalhou com base na moeda. E esquecendo de mencionar que o valor já era o resultado, né, da conversão de cruzeiros reais, né, ao passo que o juiz, né, o juiz trabalhava com resultado em URV. Então, para o juiz, ele estava tratando de um valor em URV, né, que posteriormente ainda ia ser multiplicado pelo URV da data do pagamento, né? E isso foi um erro que foi crasso, né? Porque no final das contas a empresa acabou por pagar um valor superior, quase que a total condenação, em função daquele erro ali do advogado, né? Então, assim, é um erro material também, né? Foi feito em audiência, né? Com a presença das partes, foi assinado esse acordo e o advogado não se deu por conta, né? Eu precisei explicar isso para a empresa, né? Porque na época eu trabalhava como preposto, né? E é uma questão delicada, né? Porque ao mesmo passo que eu estou trabalhando, o meu comprometimento naquele momento como profissional de cálculo é com a empresa, né? A gente tem a parceria do advogado também, né? Então é muito difícil, vejo vocês que é muito difícil a gente fazer um relatório apresentando uma situação em que se cometeu um erro banal, né? Um erro por um entendimento de troca de moeda ali. Esse aí foi um dos casos que eu vivenciei também. E aí temos o terceiro caso, né? Que é o cliente de um advogado reclamante, né? E naquele momento eu assessorava um escritório de advocacia de reclamante, né? O reclamante, no caso o advogado do reclamante, pediu a verificação de uma conta em um processo que haviam sido deferidas apenas diferenças de fundo de garantia, né? E eu prontamente atendi, esse processo vai ser muito fácil, né? Vou ganhar um dinheiro fácil aí, né? E o cálculo alcançava aproximadamente R$ 1.800, não me lembro qual era a moeda da época, mas era uma quantia expressiva. Então, para fins de FGTS, né, naquele caso era uma diferença de um único mês, né? E revisando a conta, eu detectei que havia um erro também de moeda, né? Não houve a conversão, era um FGTS trintenário, né? E havia uma diferença em um único mês, né? Que gerou esses R$ 1.800 e por erro, né? A conta foi apresentada pela empresa, vejam bem, foi apresentada pela empresa. Eu verifiquei que, na verdade, com a conversão correta das moedas da época, esse valor ele caía para R$ 129, né? Então, de posse dessas informações, repassei a informação para o advogado e disse para ele, olha, a tua conta não é 1.800, é 129. Aí ele caiu para trás e até me indagou, não, mas como? Só isso? Não sei o que. Sim, foram só definidas diferenças de FGTS e a empresa cometeu um erro na conversão de moeda lá, né, do 1980 e poucos lá, cometeu um erro e fazendo a conta correta, a atualização correta, a gente chega a esse valor. Orientei ele a não se manifestar, silenciar sobre aquela conta, já que ela era apresentada pela empresa, né? E nesse aspecto, o nosso trabalho pericial ele não se resume só a analisar as contas, né? Também a gente tem esse trabalho de orientar o advogado do que fazer, né? Em cada caso, né? O fato é que ele não se comoveu com aquela, não
não ficou contente com aquela exposição, com aquele valor, fez uma impugnação genérica e isso acabou resultando num acolhimento do juiz, que encaminhou esse processo para um perito do juiz. Alguns meses depois, retorna a conta, eu acompanhei todo o processo, é claro que depois o advogado não me chamou mais para isso, né? E veio uma conta de R$140, né? Então, vocês vejam aí que todo tipo de erro pode acontecer dentro de um processo, né? A reclamada erra, o perito do juízo erra, e nós, enquanto profissionais da elaboração de contas, também erramos, né? Mente quem trabalha com cálculos e diz que não erra, né? Na verdade, a gente procura não errar, né? Mas as propagandas que a gente vê quando a gente vai tratar com o cliente, ninguém sai falando que erra, né? Vou cometer um erro na tua conta, pode ser que eu cometa um erro, mas se cometer a gente vai retificar. A gente ninguém fala nisso, né? Mas o importante é que essas falas, essas conversas sejam realizadas de forma clara, com ética, né? Para que o trabalho não seja mais comprometido, né, do que um erro, né? Um erro faz parte, né, é inerente ao ser humano, né? Não deve se repetir, né? Não deve ser uma sequência, né? Mas quando eu me deparo com erro, é minha obrigação, né? É nossa obrigação falar para o cliente, né? E esse é um dos casos, né? No quarto caso, o cliente era um reclamante, e era um caso que ocorreu antes da reforma trabalhista, né? Um técnico de redes da Brasil Telecom, antiga CRT, chegou para mim pedindo a análise do processo dele, né? Que já estava em liquidação, né? Já tinha ocorrido as decisões transitadas em julgado, já estava em liquidação. E eu analisei o processo todo e cheguei à conclusão que o cálculo estava correto, ele apurava R$75 mil, e ele ficou indignado, porque outros colegas dele já tinham ganhado R$500 mil, R$800 mil, né? E menos de 5 meses para encerrar o prazo bienal, né, para ele propor, eu fiz uma entrevista com ele, né, descobrindo, né, ali, indagando como é que era o contrato dele, e acabei descobrindo que ele viajava, né, e a remuneração dele era alguma coisa em torno de R$5 mil, né, e as diárias de viagem eram pagas por fora, era um valor de 3.500, 4.500 aproximadamente, né, o que dava os 50%, né, para a integração como diária de viagem. O curioso dessa situação é que, numa determinada audiência em que eu participava como preposto, estavam lá duas testemunhas da Brasil Telecom e o preposto. E eu sentei perto do preposto, atrás do preposto advogado, e ele estava falando justamente sobre diária de viagem, numa outra situação, né? E ele comunicava ao advogado que houve uma situação que, na época, a Brasil Telecom estava fazendo desligamentos com funcionários pelo PDV e todos muito inconformes, né, com aquela situação de demissão em massa, né? E os funcionários do RH alguns funcionários consumiram com a documentação de diárias de viagem. E eu captei aquilo no ar e levei para esse reclamante, né? Levei essa informação para ele. Nós já tínhamos falado que essas diárias de viagem serviriam para incorporar o salário dele, ele poderia pedir a incorporação delas ao salário no FGTS, nas horas extras que ele percebia, férias, 13º, enfim, todas as verbas, né? E aí ele me convidou para ir até o escritório de advocacia, né? Nós fomos, né? Relatamos todo o problema, eu levei uma conta, né? E o advogado entrou em cima do laço, né? Naqueles últimos 5 meses, entrou com uma nova ação
E o resumo dessa breve história aí é que ele conseguiu fazer um acordo com a empresa por R$ 550 mil, né? Esse é o tipo de erro que ele nasce lá na análise do processo. Ou seja, o advogado que fez a entrevista com o reclamante não explorou todas as possibilidades da contratualidade daquele reclamante, né? E isso ocasionou uma condenação baixa, né? Porque o processo não foi explorado na forma devida, né? É claro que eu, trabalhando, sendo contratado pelo reclamante, eu tinha essa liberdade para falar para ele, né? Como teria essa liberdade se o meu cliente fosse o advogado? Aí é que vem a questão, né? Se tivesse encerrado esse prazo para propor a ação, seria uma questão muito delicada de tratar com o advogado, né? Porque provavelmente ele teria que indenizar esse cliente, né? E aí a gente está falando da questão da responsabilidade civil, que entra em todos esses casos que eu citei, né? E a gente vai falar mais adiante dessa questão da responsabilidade civil, que normalmente impacta diversos processos, né? A Justiça do Trabalho, ela não tem nenhuma métrica quanto ao impacto do erro material de cálculo nos processos judiciais, embora tenham outras informações aí, né, de acesso, mas não essa métrica do erro material, do que impacta a vida do juiz, do que impacta o atraso nos processos, do que impacta os créditos do reclamante, que vai receber valores errados, né, ou superiores ou inferiores, a empresa vai pagar mais do que deve ou está pagando menos do que deve, né? E é aquela briga que a gente acompanha muito bem, né, que é ao juiz, ao perito, ao reclamante, à reclamada, e a demora de uma execução, muitas vezes por erros que não deveriam estar ali, né, não deveriam acontecer. Faz parte do processo? Sim, faz parte. Mas não deveria, né? Às vezes são erros que a gente sabe que são provocados, né? Mas não deveriam estar ali, né? Esse caso das diárias de viagem, eu trago uma curiosidade ali, que após a reforma trabalhista, teve um julgamento, né, que ele fala ali, né, diárias para viagem, integração ao salário do empregado. As diárias para viagem destinadas a indenizar as despesas do empregado relativas à alimentação e pernoite, em razão das longas distâncias percorridas, não integram a remuneração. Artigo 457, parágrafo 2º da CLT. Nada obstante, a prova documental produzida nos autos comprova que as diárias eram quitadas em valor fixo mensal, independente de viagens realizadas pelo autor, estando evidente, assim, a tentativa de fraudar a legislação trabalhista. Então, aquela fala de que não integra não é bem assim, né? Ela depende da prova, né? Da boa análise que o advogado deve fazer. E nesse aspecto, é muito importante o polimento de toda a informação com o reclamante e uma análise pericial também, eu acho que é sempre válida antes, durante e até o final do processo. Que nem ninguém toma, muita gente não toma essas precauções, né? E é o tipo de erro que só vai ver lá no final do processo, né? Mas são erros interessantes, né? E essa jurisprudência comprova isso, né? Aí a gente tem essa questão da correção do erro material, né? O erro material ele pode ser corrigido de ofício ou por requerimento. Esse requerimento é uma simples petição, né? Eu fiz o cálculo, né? Enviei para o advogado peticionou, está lá, já está na justiça, e eu me deparo com erro. O que eu devo fazer, o que eu posso fazer nesse momento, né? Silencio, falo para o advogado, é claro, tem que falar. E eu acho que a competência do advogado
pode se dar até antes mesmo do juiz analisar aquele cálculo, analisar a manifestação e abrir prazo para as partes, né? Eu posso fazer uma petição dizendo, olha, encaminhei um processo aí, o cálculo está errado, eu gostaria de retificar, ou já junto o cálculo retificado, antes mesmo do juiz abrir prazo para as outras partes tomarem ciência, né, para falar. Porque é um erro, né? Se trata de um erro de material e ele pode ser discutido a qualquer tempo, antes mesmo do juiz abrir prazo para as partes, durante e depois, né? Em muitos casos até após a própria homologação da conta, né? Esse erro material, é claro, né? Ele é classificado assim desde que ele não altere o mérito da causa, né? Não mexa na coisa julgada, né? E, então, ele pode ser discutido a qualquer tempo, segundo a jurisprudência, segundo alguns artigos ali que vocês puderam ver ali nessa apresentação ali, eu acho que eu passei até por eles ali, mas são os artigos da CLT aí que é mais o campo do advogado, né? Vai cair na nossa mão, né? Mas esses momentos para discutir, eles estão previstos lá na CLT, estão previstos no CPC, e independente dessas previsões, a jurisprudência também é farta sobre o tema, né? Em qualquer momento a gente pode discutir o erro material. O importante é o posicionamento que o perito deve adotar, né? Eu acredito que, por questão de ética, transparência, né? Que é o que assegura essa relação saudável com o advogado, com a empresa, com as partes envolvidas no processo e que te revelam uma preocupação com o processo, né? Porque todos erram, né? Em algum momento a gente vai errar. E o posicionamento que você toma diante do erro faz toda a diferença, né? Vou passar aqui adiante o nosso item 8, a questão do erro de cálculo, a responsabilidade civil, né? E a gente retoma, né, que o erro pode ser esse erro pode ser identificado após o pagamento da dívida, né? E aí é uma questão delicada, né? Ele vai ter, eu vou poder discutir esse erro, eu entendo que sim, né? Mas se não se conseguir modificar esse erro, né? Nós que trabalhamos com conta de liquidação podemos sofrer, né, o revés, né? O cliente pedir a indenização pelo valor do prejuízo, né? E essa é a questão delicada, né? Que a gente não vê nos cursos aí que estão sendo propagados na internet aí, que é essa questão da responsabilidade material, né? A responsabilidade civil, quando eu causo um prejuízo para o meu cliente, né? E esse prejuízo pode ser um erro meu, um erro involuntário, um erro de correção monetária, né? Quando eu trabalho com uma conta de R$ 5.000 e eu tenho um erro, né? Eu vou ter que indenizar o meu cliente por essa diferença e talvez eu nem sinta esse valor, né? Mas se eu estiver trabalhando com uma conta de 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, 5 milhões e tiver um erro igualmente gigante, né? O que a gente faz, né? Se eu não conseguir mudar isso, né? E aí eu vou citar para vocês alguns casos que eu vivenciei também ao longo desses 35 anos de experiência, de 2 escritórios, né? 2 escritórios renomados aqui de Porto Alegre, aqui, que tiveram que indenizar os seus clientes por erros cometidos em cálculo de liquidação. No primeiro caso, a empresa identificou o erro após o pagamento da dívida e encerramento da execução. O perito reconheceu o erro, né? E o erro na conta, ele teve que indenizar a empresa numa quantia equivalente aproximadamente hoje a R$ 200 mil, né? A gente falava que as pessoas falavam, comentavam que ele precisou vender
o patrimônio dele, um apartamento, para poder indenizar o cliente, né? Então, essa é uma preocupação que a gente deve ter quando tu trabalha com quantidade, né? Quando tu se preocupa com a quantidade, né? Porque você pode ter 20 processos bem remunerados a 3 salários mínimos, né? Mas quando você se depara com um erro desse tamanho, tudo aquilo que você construiu, todo o teu patrimônio, pode ser colocado em risco, né? Um simples erro, né? Deixei passar e agora tenho que indenizar o cliente, né? Esse é um dos casos, e esse era um escritório grande aqui de Porto Alegre, com muito volume de trabalho, né? E quando você tem volume, você está trabalhando diariamente com a possibilidade de erro, né? Por isso que escritórios de perícia contábil costumam, o seu calculista faz a conferência da conta e passa por uma conferência fina de uma segunda pessoa e, em alguns casos, de uma terceira pessoa, né? Então, esse é um cuidado que todo profissional deveria ter. E é claro que quando a gente trabalha sozinho e trabalha com necessidade de produtividade, às vezes a gente não tem esse tempo, né? Em alguns casos, escritórios de advocacia optam por não fazer essa conferência fina, fazem uma conferência superficial. O perito, o calculista, que muitas vezes trabalha nesse cálculo, também faz uma breve revisão, porque ele já está acostumado a lidar com aquele mesmo tema, né? E normalmente nos escritórios de perícia existe isso, né? Eu tenho lá o camarada que trabalha com a classe dos bancários. Só ele vai fazer bancário, porque ele já manja tudo, né? Então, esse camarada, ele por já trabalhar com aquele tipo de processo, às vezes faz tudo muito rápido e faz uma revisão rápida, né? A possibilidade de erro aí, então, é muito grande, né? Então, eu costumo sempre dizer que essa prática do escritório de perícia contábil, de fazer essa revisão fina, deveria ser adotada por todos os profissionais, porque a possibilidade de erro é grande, principalmente quando a gente trabalha com grandes valores, né? Então, esse é um dos casos aí. O segundo caso que eu vou citar para vocês é um outro escritório também de grande porte, que já não existe mais, né? É muito antigo, mas também é aqui de Porto Alegre, que a empresa precisou, por um erro, indenizar o cliente, né? Em R$ 100.000, né? Não é uma quantia pequena, né, para quem trabalha, né, em escritórios pequenos, mas o que acontece lá dentro do escritório de perícia, que confere seus laudos, acontece também para quem trabalha individualmente, né? Esse é um risco que a gente está correndo diariamente, né? E confesso para vocês que isso sempre me instigou, né? Eu sempre tive essa preocupação, mas também sempre adotei esse procedimento de, mesmo entregando o processo, fazer uma revisão. Porque, às vezes, no dia seguinte, a gente está com uma cabeça melhor, a gente não está com aquela pressão do dia a dia, porque determinados dias, quem trabalha com cálculo vai saber o que eu estou falando, né? Em determinados dias, a gente está com uma pressão, um volume grande de processo, precisa cumprir prazos, precisa levar a filha para a escola, precisa levar o filho para a escola, precisa levar o carro no mecânico, precisa sair para pagar alguma conta, enfim, é a nossa rotina, né, que se confunde com o nosso trabalho, né? E um processo que demanda uma importância de atenção, ele não quer saber se o perito está com um determinado problema, né? A gente tem que fazer o cálculo, né? A gente tem que realizar essa conta, né? Entregar o serviço, o trabalho para o cliente, ganhar o dinheiro, mas a possibilidade de um erro, ela é grande. E a possibilidade também de responder por um erro material, a questão da responsabilidade civil, também é grande. Então, a adoção de boas práticas, né? Ela passa por essas questões. Dupla conferência, perseguir um trabalho eficiente, né, documentando as metodologias, documentando as decisões, quando te depara com uma decisão no processo, fazer desse ou daquele modo, e tu consulta o advogado, olha, o que tu prefere aqui?
o advogado toma aquela decisão, você tem que documentar isso, né? Para ficar registrado que você não tomou uma decisão sozinho, né? Porque se lá na frente se chegar à conclusão de que esse caminho não era o correto, você vai ter documentado que você teve aquela dúvida e você não tomou essa dúvida sozinho, né? Do que ficar procurando lembrar o que aconteceu naquele processo, né? Isso serve para mim, que trabalho sozinho, como serve para todo escritório que tem 10, 20, 40 calculistas. Existe, né? Isso existe na prática. E aí você imagina que o calculista fez 1000 processos e daqui a um pouco ele não está mais na tua equipe. Como é que você age? Como é que você sabe o que foi feito naquele processo? Por que foi adotado aquele critério e depois o cliente reclamou por um determinado erro que aparece, se o cara que fez o cálculo não está mais na tua equipe, né? Então você tem que ter documentado essas práticas de critérios que são adotados quando falha a questão da interpretação da sentença não é suficiente para determinar como você vai fazer uma conta. E aí você precisa tomar a decisão do que fazer. Então, você tem que documentar esse critério, tem que repassar e informar ao teu cliente o que você vai fazer, ou se o cliente prefere tomar alguma outra decisão, né? E não só isso, né? Hoje os escritórios estão trabalhando de outra forma, né? Grandes escritórios, e aí eu vou dizer para vocês que quem trabalha sozinho também tem que pensar em estabelecer ações para mitigar, né, o erro material, né, a possibilidade do erro material. E também de eventualmente ter que ressarcir o seu cliente pelo erro e o prejuízo que eventualmente tenha lhe causado, né? Nessas boas práticas, eu inseriria aí essa questão de criar um fundo, né, para cobrir eventual prejuízo a clientes, ou até mesmo fazer um seguro, né? Hoje nós temos, já há algum tempo aí, essa questão do seguro, né? Seguro de responsabilidade civil. Algumas seguradoras estão trabalhando com essa sistemática, né? Oferecendo esse recurso e vários profissionais, né, já têm adotado, né? Então, é uma questão a ser pensada, né? Eu indico, né? E acho interessante, acho uma matéria que a gente poderia até abordar num próximo encontro, né, essa questão da responsabilidade civil e também do seguro, né, de responsabilidade civil, né? Normalmente, aí eu vou bater nessa tecla de novo, dizendo que os cursos que a gente tem visualizado na internet aí, eles não trazem essa possibilidade, né, de discutir a questão do erro material e a questão da responsabilidade, no caso de eu cometer um erro contra o meu cliente, né? E como é que eu vou agir, como é que eu vou indenizar esse cliente, ou se eu vou sumir do mapa, né? Porque ter que indenizar 200 mil, 100 mil, 500 mil, é uma possibilidade que a gente não imagina quando a gente está contratando um serviço, né? Que a gente pensa nos honorários que está ganhando, né? Que está oferindo, né? Quanto mais cliente, melhor. Quanto mais trabalho, melhor. Mas existem consequências, né? Prosseguindo aqui o nosso encontro, né? Esse erro material, né? A gente já falou, ele é corrigível a qualquer tempo. Em muitos casos, né, você descobrindo isso cedo, não precisa de recurso, né? E aí, em cada situação, a gente precisa decidir o que fazer, né? Eu estou trabalhando com o reclamante, eu vou sentar com o meu cliente e vou dizer, olha, eu cometi um erro, ou tem um erro na tua conta, passou, né? E agora vamos tentar recuperar, né? Desde que esse erro material ele seja enquadrado como erro material de cálculo ou que exista ofensa à coisa julgada, que é quando uma parcela não está de acordo
com que o juiz determinou está além da decisão ou está aquém da decisão, né? A gente precisa comunicar ao cliente, precisa comunicar ao advogado. Quando tu comunica o advogado, você cumpriu, né, com o teu dever, né? E aí a gente aguarda e espera que essa tomada de decisão não resulte, né, tu consiga recuperar aquele prejuízo, aquele débito ou aquele crédito que foi apresentado indevidamente, para não ter essa figura do risco de ter que indenizar o cliente, né? Então, encerrando esse nosso encontro, essa nossa palestra, o que eu precisava dizer para vocês é que, independente, você trabalha num escritório grande, você trabalha com um advogado, trabalha com 10 advogados, essa importância da conferência das contas de liquidação é crucial para um bom resultado, para essa questão de transparência, para a confiabilidade do teu trabalho, né? Erros são possíveis, eles vão acontecer em algum momento. A questão é como você lida com eles, né? Antes deles ocorrerem e depois, durante e depois quando eles ocorrem, né? E essa questão da prevenção, né? Um fundo, criar um fundo para cobrir eventuais prejuízos, fazer um seguro, mas, sobretudo, conferir muito cada trabalho, revisar, né? É o que torna o nosso trabalho diferente de profissionais que só estão imaginando ganhar dinheiro nessa área, né? Não, a história não é bem assim, né? Então, mais uma vez, eu queria encerrar essa apresentação agradecendo ali a Quickfilia e vendo o trabalho de vocês, que se adequa dentro dessa matéria, né? Porque nos traz muita produtividade, né? Voltando lá atrás, quando a gente fazia esses laudos à mão, no PC 286, 386, e gastava muito tempo para concluir esses laudos, mas tinha revisão, né? Tinha muita revisão, e agora a Quickfilia traz um produto que facilita a nossa vida, né? Mas não nos exime de conferir cada trabalho que é realizado, cada inserção de informação que a gente lança no Excel, no PJE Calc, e o resultado em si. A gente tem que olhar o resultado, né? Não é simplesmente fazer uma conta, colocar os dados lá, encontrei 150 mil, tá ótimo, o cliente vai adorar, tá adorando isso, né? Não é isso, não é só isso, né? Então, eu queria agradecer a Márcia por esse convite, né? Para mim é uma experiência nova e eu estou muito agradecido por estar encerrando esse ano de 2025 com esse convite, né? Eu estou há 2 anos aproximadamente trabalhando, fazendo um trabalho solo, né? Saí da minha zona de conforto, que era um escritório de advocacia de grande expressão aqui em Porto Alegre, trabalhava para a Caixa Econômica Federal e FUNCEF, e saí da minha zona de conforto e esse convite assim vem num momento muito necessário para mim. Então é uma gratidão que eu vou ter sempre com a Márcia e o pessoal todo da Quickfilia e principalmente de vocês aqui presentes aí, né? Agradeço algumas carinhas que estiveram aqui presentes aí, o Júlio César Vargas, né? Parceiro de trabalho também, o Dr. Jairo Alexandre da Silva, advogado parceiro também, né? Já conhece todo esse histórico aí, né? Essas falas que eu reproduzi aqui para vocês. Meu muito obrigado a todos. Uma boa noite. Passo a palavra para a Márcia. Bom, vamos lá. Imagina, antes de mais nada, imagina. É isso. A nossa ideia é justamente essa, abrir espaço, que todo mundo possa trazer aí um pouco do conhecimento, um pouco da bagagem. A gente acredita muito que em cada um desses
Eu me incluo nessa dos nossos chamados velhos profissionais. Vocês vão me desculpar, mas a gente tem muito a ensinar aos novos profissionais que começam a profissão partindo de princípios de é rápido, é fácil, é tranquilo, é leve, e a nossa profissão não tem nada de rápido, fácil, tranquilo e leve. Nada. Calcular não é rápido, não é fácil, não é tranquilo e não é leve. A gente trabalha o tempo todo com expectativas do cliente, porque seja a gente está de um lado ou do outro, seja como perito judicial, você está ali trabalhando com expectativa de vida, às vezes o reclamante está dependendo daquilo para, sei lá, fazer alguma coisa na vida, fazer uma reforma, comprar um carro, ou às vezes quando é um processo ali de um vulto significativo, o cara, ou seja, vai mudar de vida. A gente que conhece, porque bancária é uma das áreas que eu acho que na Justiça do Trabalho é uma das áreas que mais dá dinheiro, né? E a gente sabe que são processos que mudam a vida do cara. O cara passa a ser um milionário depois que ele entrou com um processo na Justiça do Trabalho contra um banco. Então, assim, e aí você ser quem valora isso, eu acho de uma responsabilidade gigantesca. Gigantesca. Porque não tem. Existe a possibilidade de correr atrás. Eu brinco. Até Josane é uma parceiraça de trabalho e eu sempre brinco com ela, que eu falo, Josane, na posição de perito do juízo a gente até pode errar um pouquinho, porque a gente vai ser impugnado de todos os lados e aí dá tempo da gente correr atrás do prejuízo. Mas como assistente técnico, que é o que está inundando o mercado, né? Todo mundo pode ser um assistente técnico, é de uma responsabilidade ímpar. E complementando o que você trouxe sobre as IAs e coisas que aumentam a nossa produtividade, eu acho que todo mundo que já fez já viu alguma aula, já fez algum teste da Quick Filler comigo, o que eu mais bato na tecla é: a gente ganha produtividade no trabalho mecânico para ter tempo para o trabalho intelectual, ou seja, privilegiar dar mais tempo para conferência, para verificação, para pensar em cima daquele cálculo. Então, eu não acho que IA nenhuma vai trazer isso para a gente, porque por mais que a gente consiga travar essa questão do erro do nome, por exemplo, isso tem muito em processo plurimo, né? E aí a gente tem aqui um sistema de separação de documentos e etc. E aí a gente faz pelo nome e pelo código funcional, justamente para não ocorrer esse tipo de erro. Mas assim, a gente tenta ir ali no limite que nos é permitido, um passo antes da cabeça do calculista ali. Então, ter ferramentas que você não tem. A nova brincadeira é que digitar um cartão de ponto de 5 anos com 4 entradas e saídas são 24 mil teclas. E que se alguém convidar você, vem aqui, vamos ali digitar 24 mil teclas, você vai falar, nem morto, vou ficar apertando 24 mil botão, nem maluco. E é isso que a gente faz quando a gente digita um cartão de ponto de 5 anos. Do basicão, né? Nós não estamos falando de cartões mais complexos. E a ideia é justamente não fazer isso. Para quê? Para ter tempo de conferir, para ter tempo de rever, para ter tempo de recontar. Então, eu acho que a IA ela está sempre esse passinho atrás da gente. A função dela é nos facilitar para que a gente possa pensar em cima da nossa atividade e não transformar isso numa coisa manual que a gente vê muito por aí. Mas, aproveitando que a palavra foi passada para mim, vou puxar aí o trilho das perguntas e tenho uma para fazer. Quando, em que momento processual, em que momento um problema de cálculo, um erro no cálculo, se torna um erro material passível à indenização? Eu acredito, né, que a partir do momento esse erro de cálculo ele gerou uma expressão pecuniária, né? A conta foi homologada, né? E ocorreu a penhora, né?
A partir do momento que eu cometi ou que eu detectei a existência desse erro, né, ele passa, ele é potencialmente um prejuízo para o cliente, né? Então, se eu deixei passar esse erro, eu sou responsável, eu sou conivente com esse erro, né? E ele vai ser indenizável no momento que o cliente detectar, porque a gente tem casos que a gente sabe, o processo termina, o cliente, normalmente os clientes reclamantes, que não têm condições de pagar um profissional para fazer uma conferência, eles vão receber aquele valor e pronto, né? Agora, e aí eu não posso jogar todo o tipo de clientela na mesma vala comum, né? A gente, por exemplo, trabalhar com processos de clientes da Caixa Econômica Federal é um outro universo, né? Porque as importâncias são grandes, né? E ali dentro, nessa seara, eu já trabalhei com, imaginem vocês, pai de juiz trabalhista. E aí, cada esclarecimento que você tinha que prestar, você não está prestando um esclarecimento para um reclamante que não tem conhecimento da legislação, que não tem conhecimento de cálculo. Você está prestando esclarecimento para um juiz, né? Isso o perito contábil ele sofre diariamente, a cada trabalho que ele realiza, né? O compromisso dele, o perito que atua nas varas, é com o juiz, né? E quando esses erros acontecem, e normalmente o juiz não fica catando lá, né? A outra parte vai ter que acusar. Uhum. E aí, às vezes, quando os caras acusam, fazem petição ofendendo até a quarta geração lá, quem vai ter que responder por isso é o perito que está assinando aquele laudo, né? Então, o momento que tu encontra esse erro, tu tem que falar, porque lá na frente, se o teu cliente enxergar ou se qualquer outra pessoa enxergar e trouxer isso para o processo, é claro, se você não conseguir recuperar, salvar esse erro material, né, porque passou há muito tempo, né, se você não conseguir recuperar isso, aí a indenização pode. Seu microfone está sem áudio. Alexandre, você me escuta? Mas você acha que você vai conseguir voltar com o áudio ou perdeu o áudio? Acho que sim. Aí, Estamos voltou. escutando agora? Pode continuar. Tá bom. Então, voltando aí, o momento que esse erro material pode incomodar é o momento que o cliente detectar. Se você deixou passar esse erro, não viu ou não quis falar, né, que às vezes é uma opção de muitos profissionais, no momento que o teu cliente se deparar com isso, eu acho que há uma perda de confiança e também a possibilidade de sofrer uma indenização para indenizar aquele prejuízo é muito grande, né? Você pode voluntariamente resolver indenizar o cliente, como pode passar por todo esse processo, né? E aí eu acho que isso toma um outro vulto, né? Porque a partir do momento que vai para a justiça, as possibilidades dessa questão se espalhar, como esses erros que eu citei para vocês, acabou se espalhando aqui em Porto Alegre, porque as pessoas que trabalhavam dentro dos escritórios, os grandes escritórios, saíram falando, né? E isso não tem como evitar, né? Porque é um assunto que cai ali dentro do escritório ali, todo mundo debate e passa a debater e acaba viralizando, né? Hoje em dia a gente tem a questão das redes sociais. Então, o momento que viralizar numa rede social, acabou, né? Acabou a vida profissional daquela pessoa, né? Essa possibilidade de ter que indenizar, ela é grande, né? E a gente está falando, às vezes, de situações de erros que nem foram detectados, né? Então, a importância... Ok, o Alexandre colocou aqui que ele não vai conseguir voltar, provavelmente deve ter acabado a bateria do microfone dele.
Bom, Alexandre, então agora você está na posição de ouvinte. Vamos fazer o seguinte: todo mundo que tiver alguma dúvida, quiser perguntar alguma coisa, eu postei no começo da aula, a nossa aula aqui, eu pus no Story, eu vou postar no Instagram, onde o Alexandre também está marcado. Então, quem quiser fazer uma pergunta, tiver alguma dúvida, pode deixar lá, que daí a gente vai retornando aí com as dúvidas, respondendo as questões para vocês de maneira privada. Daí a gente entra em contato, a gente troca mais uma ideia por uma questão técnica e tivemos esse problema. Tá? Alguém nesse momento gostaria de falar alguma coisa? Gostaria de colocar alguma coisa? Sempre brinco que esse é o momento que a gente volta para a quinta série, né? Fica todo mundo parado olhando assim e aí a gente não sabe se ninguém entendeu nada ou se todo mundo entendeu tudo. Mas enfim, o Alexandre também se colocou à disposição para trocar uma ideia ali pelo chat, então quem quiser fazer alguma pergunta por lá também, nesse momento, pode abrir o chat e aí a gente pode na verdade, pode fazer a pergunta e o Alexandre responde ali pelo chat. E a Mônica tá digitando, ela também tá sem a câmera dela. Mas, por favor, aí, todo mundo que tiver, alguém que tiver uma pergunta. Enquanto a Mônica vai digitando, vocês vão pensando aí numa pergunta. E aí, em resumo, então, eu vou dizer o que eu entendi da sua resposta. E então, sendo eu reclamante, sendo eu reclamada, se me senti lesada, se percebi que tem ali alguma coisa não ficou bom e o assunto já terminou, posso eu, num segundo momento, fazer uma revisão daquela conta e aí, então, a partir desse momento, o problema passa a ser diretamente entre o profissional e aquele que foi lesado, sendo ele o contratante do próprio, correto? Legal, legal. Então, isso é bem importante aí para. Aproveitando aí o embalo, me tira uma dúvida. Existe uma possibilidade de, por exemplo, você vai prestar serviço para um escritório que tem um tamanho razoável, tá? E você fazer um contrato de, por exemplo, dupla verificação, no sentido de, olha, todo cálculo que a gente fizer, a gente faz uma reunião para bater alguns pontos e tá, para que a responsabilidade não fique só em cima do profissional do cálculo? Você me escuta ainda, Alexandre? Acho que agora ele caiu de vez, o microfone, a conexão e tudo mais. De fato, ele caiu. Bom, pessoal, vamos fazer o seguinte, já estamos com a hora bem avançada aí, vamos puxar para o encerramento. Eu, como Alexandre, agradeço aí a presença de vocês. A gente sabe que final de ano é bem corrido para todo mundo e vocês terem tirado aí o tempo de vocês para estar aqui com a gente. Boa noite para todo mundo. Quem quiser falar mais alguma Boa coisa, noite. mas por mim encerramos por aqui. Não, Boa noite. boa noite. Obrigado pela companhia de todos vocês. Boa noite.